Era o terceiro ano de reinado de Assuero, que dominava sobre o vasto Império Medo-Persa, com as suas 127 províncias, estendendo-se da Índia até Cus. Houve nesse ano uma grande celebração no Palácio de Susã, para a qual o imperador convidou todos os seus governadores, colaboradores e oficiais do exército da Pérsia e da Média, fazendo-os deslocarem-se de todos os cantos do seu território para a ocasião. Essa festa durou 6 meses, e foi uma tremenda demonstração da riqueza e glória do seu império. Quando tudo terminou, o rei deu uma recepção especial para a população de Susã, tanto pobres como ricos. Foram mais 7 dias de festa nos pátios e jardins do palácio. Havia belas decorações a verde, branco e azul, presas com faixas de púrpura, argolas de prata suspensas em colunas de marfim, e canapés de ouro e prata no chão pavimentado com pórfiro, mármore, alabastro e pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro com diferentes desenhos. Havia abundâncias de vinho real, porque o rei estava inclinado à generosidade. Todos bebiam sem constrangimento, quando tivessem na vontade. O rei dera instruções para que toda a gente fizesse como lhe apetecia. Também a rainha Vasti ofereceu, na mesma ocasião, um banquete às mulheres do palácio. No 7º dia, sentindo-se alegre com o vinho, o rei ordenou aos seus 7 eunucos, Meumá, Bista, Arbona, Bigta, Abarta, Zetar e Carcás, que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real na cabeça, para que todos pudessem admirar a sua beleza, porque era uma mulher muito bonita. A rainha recusou obedecer a essa ordem e o soberano ficou furioso. Antes de tomar qualquer medida, ele resolveu consultar primeiro os homens das leis, porque não fazia nada sem o seu conselho. Tratava-se de pessoas muito sábias, conhecedores das diversas situações e de todas as leis da justiça. Os seus nomes eram Caracena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucan, 7 altos funcionários da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei. Que castigo prevê a lei? Perguntou-lhes, para uma rainha que recuse obedecer às ordens do rei através dos seus eunucos. Memucan foi o porta-voz de todos. A rainha Vasti prevaricou não só em relação ao rei, mas contra todos os príncipes e cidadãos deste império. Corre-se o risco de as mulheres, por toda a parte, começarem a desobedecer aos maridos, quando tiverem conhecimento do que a rainha Vasti fez. Antes que este mesmo dia termine, as mulheres da Pérsia e da Média terão conhecimento da atitude que a rainha tomou, e falarão com os seus maridos da mesma maneira, e haverá desprezo e indignação por toda a parte. Sugerimos, pois, que, se for do teu agrado, se publique um édito real que se torne a lei para os medos e persas, que jamais poderá ser revogado e no qual se decretará que a rainha Vasti seja banida para sempre da tua presença, e que escolhas outra rainha mais digna do que ela. Quando esse édito for tornado público em todo o teu vasto domínio, todas as mulheres serão levadas a respeitar os seus maridos, seja qual for o seu nível social. O rei e todos os seus colaboradores concordaram com este parecer e decidiram decretá-lo. Enviaram cartas para todas as províncias do império, escritas nas línguas de cada região, lembrando que cada homem deveria ser soberano no seu lar. Quando a ira do rei Assuero se foi apaziguando, começou a pensar na rainha Vasti, naquilo que acontecera e na decisão tomada contra ela. Então os seus colaboradores sugeriram: vamos reunir as raparigas mais bonitas do império e trazê-las à presença do rei. Nomeie o rei agentes em cada província que selecionem raparigas jovens e bonitas para o harém realize Megai, o eunuco responsável pelas mulheres, fará com que passem por tratamentos de beleza. Depois a rapariga que mais agradar ao rei tornar-se-á rainha em lugar de Vasti. O rei ficou contente com esta opinião, e o plano foi logo posto em prática. Havia um certo judeu que vivia em Susã, chamado Mardoqueu, filho de Jair, da tribo de Benjamim, neto de Simei e bisneto de Cis. Cis fora transportado de Jerusalém,
quando aquela cidade foi destruída pelo rei Nabucodonosor, e viera exilado para a Babilônia, juntamente com o rei Jeconias de Judá e muitos outros. Mardoqueu tinha uma prima muito bonita de feições e formas, de nome Hadassa, mas conhecida por Ester, cujos pais tinham morrido, e que ele tinha trazido para sua casa e educado como filha. Em consequência do decreto real, Ester foi levada para o harém do soberano do palácio de Susã, juntamente com muitas outras moças. Hegai, responsável pelo harém, ficou muito impressionado quando a viu, e tratou-a o melhor possível, tanto nos alimentos que lhe dava a comer como nos meios de torná-la ainda mais bela. Deu-lhe também 7 raparigas do palácio como criadas, assim como os melhores quartos do harém. Ester não dissera a ninguém que era judia, porque Mardoqueu assim a instruíra. Aliás, o seu primo vinha todos os dias ao pátio do harém para saber notícias de Ester e informar-se do que se ia passando com ela. As instruções quanto a estas raparigas eram que, antes de serem levadas para junto do rei, deveriam passar 1 ano em tratamentos de beleza, 6 meses com óleo de mirra, seguidos de outros 6 meses com perfumes especiais e ungüentos. Quando chegava a vez de alguma moça ir para o harém do rei, recebia o que pedisse para se vestir e arranjar. No dia seguinte, passava ao segundo harém, onde viviam as mulheres do rei, e ficava sob os cuidados de Sesgás, eunuco real, e aí vivia o resto dos seus dias, nunca mais tornando a ver o rei, a não ser que lhe agradasse especialmente ou fosse chamada pelo seu próprio nome. Chegou a vez de Ester preparar-se para ir à presença do rei. Ester era filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara por filha. Ela aceitou vestir-se e arranjar-se de acordo com o gosto de Hegai. Ester agradava a toda a gente. Assim, ela foi levada para o palácio do rei no 10º mês, que é o mês de Tebé, no 7º ano do seu reinado. O rei sentiu-se atraído por Ester, mais do que por qualquer outra moça, de tal maneira que colocou na sua cabeça a coroa real e declarou-a rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu outro grande banquete para todos os seus príncipes e ministros, decretou feriado em todas as províncias e mandou distribuir presentes. Mais tarde, as raparigas voltaram a juntar-se. Nessa altura já Mardoqueu estava no serviço junto ao portão do palácio. Ester não dissera ainda a ninguém que era judia, pois continuava a seguir as instruções de seu primo Mardoqueu, como quando vivia em sua casa. Um dia, estando Mardoqueu exercendo as suas funções no palácio, 2 dos eunucos do rei, Biltã e Teres, que eram guardas do portão do palácio, começaram a conspirar um atentado contra o rei, para o assassinarem. Mardoqueu soube do que se passava e deu a informação à rainha Ester, que a transmitiu ao rei, informando que a recebera do primo. Feitas as devidas investigações, os 2 homens foram descobertos e enforcados. Tudo isto está devidamente registado nas crônicas do reinado de Assuero. Pouco tempo depois, o rei Assuero nomeou Amã, filho de Amedata, o Agagita, como primeiro-ministro. Era o mais poderoso magistrado no império, a seguir ao próprio rei. Todos os outros oficiais de serviço ao portão do palácio tinham de inclinar-se reverentemente na sua presença quando por ele passavam, porque era assim que o rei tinha ordenado. Mardoqueu, porém, recusou-se a fazê-lo. Não seria melhor obedeceres às ordens do rei? Perguntavam-lhe os outros funcionários. Mas ele mantinha a mesma atitude. Por fim, foram contá-lo a Amã, para ver se mudava de comportamento. Mardoqueu tinha-lhes explicado que a sua condição de judeu o impedia de proceder deste modo. Amã ficou furioso, e decidiu liquidar não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu, e fazê-los desaparecer do território do reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês do Nisã, no 12º ano de reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, as sortes, diante de Amã, para escolher o dia e o mês em que deveria levar a cabo os seus intentos. A escolha caiu no mês de Adar, que é o 12º mês.
Amã resolveu abordar o rei sobre o assunto. Há um povo de uma certa raça, espalhado por todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis das outras nações, e que se recusam a obedecer às tuas. Por isso, não é do interesse do rei deixá-los viver. Se o rei estiver de acordo, publique um decreto que os mande destruir. Eu próprio pagarei 10.000 talentos de prata ao tesouro real para as despesas que essa ação implique. O rei concordou e confirmou a sua decisão, tirando o anel de dedo e dando-o a Amã. E disse-lhe: guarda o teu dinheiro e faz conforme achares melhor em relação a esse povo. No 13º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e ditou cartas para os governadores e chefes políticos de cada província em todo o império, nas suas respectivas línguas e dialetos. Essas cartas foram escritas em nome do rei e seladas com o seu anel. Foram levadas por mensageiros que se dirigiram a cada uma das províncias do império, decretando que todos os judeus, velhos e novos, mulheres e crianças, deveriam morrer num só dia, o dia 13 de Adar, e que os seus bens deveriam ser dados a quem os matasse. Uma cópia deste edito, continuava a carta, deverá ser tornada pública nas províncias e dada a conhecer a todo o vosso povo, para que esteja pronto no dia indicado. O edito seguiu para os seus destinos, levado pelos mensageiros mais rápidos, após ter sido proclamado primeiramente na cidade de Susã. O rei e Amã sentaram-se satisfeitos, a comer e a beber, enquanto o pânico caía sobre a cidade. Quando Mardoqueu soube do que tinha sido feito, rasgou os vestidos, cobriu-se com pano de saco e cinzas, e chorou amargamente em alta voz. Foi pôr-se diante do portão do palácio, pois não se deixava entrar ninguém vestido daquela maneira. Em todas as províncias, o clamor de angústia era enorme entre os judeus, que jejuavam e choravam desesperados, devido ao decreto do imperador. Muitos puseram também roupas de pano de saco e cinzas sobre si. Quando as criadas de Ester e os eunucos vieram contar-lhe como Mardoqueu se encontrava, ela ficou profundamente entristecida e enviou-lhe roupas, para que se vestisse, mas ele recusou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que estava ao seu serviço, e disse-lhe que fosse ter com Mardoqueu para saber o que é que o perturbava, e por que razão estava a agir assim. Ataque dirigiu-se à praça em frente ao palácio e encontrou Mardoqueu junto do portão. Ouviu da boca dele toda a história, inclusivamente sobre o dinheiro que Amã estava de acordo em pagar aos cofres reais para a destruição dos judeus. Mardoqueu deu também a Ataque um exemplar do decreto real que mandava executar todos os judeus, dizendo-lhe que mostrasse a Ester, pondo-o ao corrente do que estava a acontecer, e avisando-a que deveria interceder junto do rei em favor de seu povo. Ataque voltou para junto de Ester com o recado de Mardoqueu. A rainha enviou outra vez a Mardoqueu para lhe dizer o seguinte: toda a gente sabe que qualquer homem ou mulher que tente entrar nos aposentos do rei, sem ser convocado, está condenado a morrer, a menos que o rei estenda o seu cetro de ouro. Acontece que o rei não me manda chamar, já faz mais de um mês. Ataque transmitiu a Mardoqueu o que Ester lhe mandara dizer. Foi esta a resposta de Mardoqueu para Ester: pensas tu que por estares no palácio escaparás, quando todos os outros judeus forem mortos? Se te mantiveres calada numa situação destas, os judeus serão salvos de outra maneira, mas tu e os teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que foste colocada nesta posição. Ester mandou responder a Mardoqueu: manda reunir todos os judeus de Susã para um jejum, não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Ainda que seja estritamente proibido, irei ver o rei, e se tiver de morrer, que morra. Mardoqueu fez como Ester lhe indicara. 3 dias mais tarde, Ester vestiu-se com roupas reais e entrou no pátio interior, mesmo em frente à sala onde se encontrava o rei no seu trono. Quando ele viu a rainha Ester no pátio interior, deu-lhe as boas-vindas, estendendo para ela o cetro de ouro.
Esther aproximou-se e tocou-lhe. Perguntou-lhe o rei: que pretendes, rainha Esther? Que queres pedir-me? Dar-te-ei o que me pedires, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: se o rei achasse bem, gostaria que viesse hoje, juntamente com Amã, ao banquete que preparei para vos oferecer. O rei voltou-se para os seus colaboradores: digam a Amã que se despache. E foram os dois ao banquete da rainha. Na altura de servirem os vinhos, o rei disse a Esther: diz-me o que pretendes realmente e eu te darei, mesmo que seja metade do reino. O meu pedido, o meu grande desejo é este: se o rei me ama e quer na verdade ser-me favorável, que venha de novo amanhã com Amã ao banquete que preparei, e então explicarei tudo. Amã era um homem feliz quando deixou o banquete, mas quando viu Mardoqueu ali junto ao portão do palácio, sem se levantar nem tremer na sua presença, ficou furioso. Conteve-se, contudo, foi para casa e juntou os amigos e Zeresh sua mulher. Começou a gabar-se das suas riquezas, dos muitos filhos, das honras que o rei lhe tinha concedido e como se tornara na pessoa mais importante no reino a seguir ao soberano. E não pôde deixar de acrescentar triunfalmente: sim, a própria rainha Esther me convidou, a mim e ao rei, só os dois, para um banquete que nos foi oferecido. Amanhã estamos de novo convidados. No entanto, há uma coisa que me incomoda tremendamente, que é ver esse judeu Mardoqueu sentado ali mesmo em frente ao portão do palácio, e ele nem sequer se levanta quando eu passo. A sua mulher Zeresh, apoiada por todos os amigos, sugeriu-lhe então: manda levantar uma forca com 25 metros de altura e logo de manhã pede ao rei para enforcarem a Mardoqueu. Assim, já poderás ir outra vez ao banquete satisfeito. Amã concordou e mandou fazer a forca. Aconteceu, no entanto, que naquela mesma noite o rei teve uma insônia e, como não conseguia dormir, mandou vir as crônicas do reino. Leram-lhe a passagem que relata como Mardoqueu denunciou a conspiração de Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei que controlavam as entradas no palácio e que tinham conspirado para assassinar o soberano. Digam-me lá, perguntou o rei aos conselheiros, que recompensa se deu a Mardoqueu por esse ato? Nada, responderam-lhe. E ouviram-se passos. Quem é que está no pátio exterior? Inquiriu o rei. Era precisamente Amã que vinha a entrar, para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca que mandara levantar. Os pajens do rei disseram: é Amã que está lá fora. Então o rei ordenou: mandem-no entrar. Assim que ele entrou, o rei perguntou-lhe: que achas que deve ser feito a um homem de quem o rei se agrade profundamente? Ele pensou: de quem poderá agradar-se mais do que de mim? E respondeu: tragam as vestes que o rei costuma usar e o cavalo que ele costuma montar, assim como a coroa real, e deem instruções a um dos nobres para que avista a esse homem e o conduza pelas ruas, montado no cavalo real, proclamando à sua frente: eis a forma como o rei honra quem verdadeiramente lhe agrada. Ótimo, concluiu o soberano. Traz depressa as roupas reais e o meu cavalo e faz exatamente como disseste com Mardoqueu, o judeu que trabalha junto ao portão do palácio. Não alteres nada do que disseste. Amã teve então de mandar vir as roupas reais, vesti-las a Mardoqueu, colocá-lo sobre a montada real e levá-lo pelas ruas, proclamando: eis a forma como o rei honra quem verdadeiramente lhe agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou ao seu trabalho, mas Amã correu para casa, profundamente humilhado. Quando contou à mulher e aos amigos o que acontecera, disseram-lhe: se Mardoqueu é judeu, nunca conseguirás nada contra ele, continuar a lutar contra ele pode ser-te fatal. Enquanto discutiam o assunto, chegaram os enviados do rei para levá-lo ao banquete de Esther. O rei e Amã foram juntos ao banquete de Esther. De novo, chegado o momento de servir os vinhos, o rei perguntou-lhe: o que é que pretendes, rainha Esther? Qual é o teu desejo? Seja o que for que pedires, dar-te-ei, até metade do meu reino.
A rainha disse então: ó rei, se realmente caí nas tuas boas graças, e se bem te pareceres, peço-te que salves a minha vida e a do meu povo. Porque tanto eu como o meu povo fomos vendidos a quem nos quer destruir. Estamos condenados a sermos liquidados, assassinados e exterminados. Se ao menos fôssemos vendidos como escravos e escravas, talvez me calasse, visto que o prejuízo causado ao rei não seria de grande monta. De quem é que estás a falar? Quem é esse cujo coração procura atentar contra a tua vida? O nosso inimigo é este perverso Amã, respondeu Ester. Amã empalideceu de terror perante os dois. O rei levantou-se furioso e retirou-se para o jardim do palácio. Amã, entretanto, tentava proteger a sua vida junto de Ester, implorando-lhe que o salvasse, pois sabia que estava perdido. Amã lançou-se de joelhos junto ao leito em que a rainha se reclinava, no momento em que o rei regressava dos jardins do palácio. Será que, ainda por cima, queria abusar da rainha debaixo do meu teto? Exclamou o rei. E ordenou imediatamente a sua morte. Os ajudantes do rei apressaram-se a colocar sobre o seu rosto o véu de condenado. Arbona, um dos eunucos do palácio, lembrou: Majestade, Amã acabou de mandar erguer uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vossa vida. Essa forca ainda lá está, junto à casa dele. Enforquem-no lá, ordenou o soberano. Assim fizeram e a ira do rei apaziguou-se. Nesse mesmo dia, Assuero deu a Ester o que pertencia a Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazida à presença do rei, porque Ester tinha declarado a relação familiar que os ligava. Assuero pegou no anel que retirara a Amã e deu-o a Mardoqueu. Por seu lado, Ester nomeou Mardoqueu administrador das propriedades que recebera, confiscadas a Amã. Mais uma vez, Ester foi ter com o rei, caindo a seus pés, rogando-lhe, banhada em lágrimas, que suspendesse a ação proposta por Amã para destruir o povo judeu. De novo o rei estendeu o cetro na sua direção e ela, erguendo-se em frente do soberano, retomou: se o rei quiser dar-me ouvidos, e se realmente me ama, então que faça publicar um decreto anulando a ordem inspirada por Amã, filho de Amedata, de destruir os judeus em todas as províncias do reino. Como poderia eu resistir vendo o meu povo assassinado e destruído? O rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: dei a Ester o palácio de Amã, esse homem que acabou de ser enforcado porque tentou fazer-vos mal. Estou com certeza de acordo com o vosso desejo. Mandem uma mensagem a todos os judeus, dizendo-lhes o que quiserem, em nome do rei. Podem selá-la com o anel real, para que não possa ser revogada. Os secretários do rei foram imediatamente chamados. Era o dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Escreveram, enquanto Mardoqueu ia ditando, um decreto dirigido diretamente aos judeus e para conhecimento de altos funcionários, governadores e chefes políticos de todas as províncias, desde a Índia até Cush, ao todo 127. Este texto legal foi traduzido nas línguas e dialetos de todos os povos do Império, foi selado com o anel real e fez-se acompanhar de cartas enviadas por mensageiros montados em cavalos, condutores de camelos, mulas e dromedários rápidos, usados ao serviço do rei. Este decreto concedia aos judeus de todas as cidades licença para se unirem na defesa das suas vidas e das suas famílias, e matar quem quisesse destruí-los, podendo mesmo apropriar-se dos seus bens. O dia escolhido para isto, em todas as províncias, era o dia 13 de Adar. O decreto estabelecia ainda que o mesmo deveria ser reconhecido por toda a parte como lei, e dado a conhecer ao resto da população, a fim de que os judeus não tivessem dificuldades em preparar-se para vencerem os seus inimigos. Os mensageiros partiram apressadamente, sob as ordens do rei, e o decreto foi tornado igualmente público no palácio de Susã. Mardoqueu vestiu as roupas reais azuis e brancas, colocou uma grande coroa de ouro e ainda um manto de linho fino e púrpura sobre os ombros,
saiu da presença do soberano e atravessou as ruas da cidade que se encheram de gente manifestando a sua satisfação. Os judeus exultavam de alegria, regozijo e felicidade. Em cada cidade e província onde as cartas reais iam chegando, os judeus celebravam de alívio e satisfação, estabelecendo um dia feriado para comemorar o facto. Muitos até se fizeram passar por judeus, com receio daquilo que os judeus pudessem fazer-lhes. Assim, no dia 13 de Adar, o dia em que o decreto real deveria ser posto em execução, quando os inimigos dos judeus contavam aniquilá-los, sucedeu precisamente o contrário. Os judeus juntaram-se nas suas cidades em todas as províncias do império para se defenderem contra alguém que pretendesse feri-los, mas ninguém ousou fazê-lo, porque eram grandemente temidos. Todos os representantes da autoridade, governadores, altos funcionários e chefes políticos, deram o seu apoio aos judeus, com medo de Mardoqueu. Ele tinha ganho enorme prestígio, não só em Susã, como por todo o território imperial, tinha se tornado muito poderoso. Os judeus é que não se ficaram por ali, nesse tal dia mataram os seus inimigos. Só em Susã mataram 500 homens. Mataram também 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o grande inimigo dos judeus, Parsandata, Dalfom, Espata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, mas não tocaram nas suas propriedades. Nesse mesmo dia, depois do rei ter sido informado do número de mortes em Susã, ele mandou chamar a rainha Ester. Os judeus mataram 500 dos seus inimigos, só aqui em Susã, exclamou. E ainda os 10 filhos de Amã. Se isso foi só aqui, o que não terá sido no resto das províncias? Diz-me o que mais pretendes, diz-me o que queres, isso fará. Se o rei não se importar, disse ela, que se permita aos judeus aqui em Susã continuar ainda amanhã aquilo que já fizeram hoje, e que os filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou, o seu decreto foi publicado em Susã, e penduraram os corpos dos 10 filhos de Amã. Os judeus da cidade tornaram a juntar-se e mataram mais 300 dos seus inimigos, mas não ficaram com as suas propriedades. Entretanto, os judeus de outras partes do reino tinham se juntado para se defenderem, passaram depois ao ataque e mataram 75.000 inimigos, que os odiavam, mas também não ficaram com os seus bens. Por toda a parte, foi feito o mesmo no dia 13 do mês de Adar. No dia seguinte descansaram, celebrando a sua vitória com festas e grande alegria. Só em Susã é que os judeus não descansaram no dia seguinte, mas repousaram no terceiro dia, no meio de festa e regozijo. É por isso que, nas povoações sem muralhas, os judeus de todo Israel têm até hoje uma celebração anual de 2 dias em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu um relato de todos estes acontecimentos e enviou cartas aos judeus, de perto e de longe, em todo o território do império, encorajando-os a que estabelecessem uma festa anual nos dias 14 e 15 do mês de Adar, para poderem celebrar e trocar presentes nessa ocasião histórica em que os judeus foram salvos dos seus inimigos, em que a sua tristeza se transformou em satisfação e a sua angústia em felicidade. Os judeus aceitaram a proposta de Mardoqueu e mantiveram essa comemoração como um costume, para nunca se esquecerem que Amã, filho de Amedata o Agagita, o inimigo de todos os judeus, planeara a sua destruição numa altura tirada à sorte, para lhes lembrar também que o rei, ao ter conhecimento disso, mandara fazer um decreto que permitia neutralizar os planos de Amã, a causa dele e os seus filhos terem sido pendurados em forcas. É por essa razão que se dá o nome de Purim a esta celebração, porque na língua persa chama-se ao ato de tirar à sorte por. Todos os judeus do reino concordaram em estabelecer regularmente essa comemoração, transmitindo-a aos seus descendentes e a todos os que se tornassem judeus. Declararam, assim, que nunca deixariam de celebrar estes 2 dias na altura própria, tornando-se um acontecimento anual, observado de geração em geração por todas as famílias, nas cidades e no campo,
a fim de que a memória do sucedido não se apagasse entre os seus descendentes. Entretanto, a rainha Ester, filha de Abiail, prima de Mardoqueu e educada por ele, escreveu uma carta dando todo o seu apoio à carta que Mardoqueu tinha escrito, propondo também a comemoração da festa anual de Purim. Com estas, foram enviadas outras cartas a todos os judeus espalhados pelas 127 províncias do reino de Assuero. Eram mensagens de boa vontade e encorajamento, confirmando a comemoração de 2 dias da festa de Purim, decretada tanto por Mardoqueu como pela rainha Ester. No fundo, os judeus já de si mesmo tinham acordado que se deveria estabelecer essa celebração com jejum e oração nacional. As ordens da rainha Ester apenas vieram confirmar as datas de celebração da festa de Purim e dar caráter legal ao assunto, e isto foi escrito num documento. O rei Assuero impôs o pagamento de um tributo, não só no seu território, mas também nas ilhas do mar. Os seus grandes feitos, assim como um relato completo da grandeza de Mardoqueu e das honras que lhe foram concedidas pelo imperador, estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu tornou-se primeiro-ministro, a sua autoridade era exercida hierarquicamente, logo a seguir à do rei. Tornou-se, na verdade, um homem com imenso prestígio entre os judeus e respeitado por toda a gente da nação, por ter feito tudo o que pôde pelo seu povo e pela prosperidade da sua raça.